Deixa eu só ajeitar minhas telas aqui. Vamos lá. Vamos começar a noite de hoje pedindo a presença dos nossos mentores individuais, dos nossos anjos de guarda, para que eles estejam aqui conosco, nos ajudando a absorver todo o conhecimento que seja necessário e que seja possível para cada um de nós, que possamos guardar esses ensinamentos não só na nossa mente, mas principalmente nos nossos corações, porque dali nunca pode ser apagado, dali nunca pode ser esquecido, e dali vai vir a prática no dia a dia. Que tenhamos uma noite abençoada na presença da espiritualidade amiga e do nosso Mestre Jesus, nos auxiliando tanto em passar as ideias quanto em receber as ideias que o nosso querido Kardec nos fez a grande tarefa, a grande ajuda de compilar e facilitar o máximo possível. Que tenhamos uma noite feliz e abençoada. Que assim seja. Tem que pedir, João Gabriel, tem que pedir para você gravar, já estamos gravando. Opa, bora lá então, obrigada. Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente. Bom, então continuando o nosso estudo, vai ser difícil depois da última aula da Dani, né, comparar. Por favor, não lembrem da aula da Dani quando vocês forem ouvir a minha aula, porque olha, aquela lá foi boa, vai ser difícil bater aquela aula, mas vou fazer o possível. Então hoje a gente vai começar a terceira parte do Livro dos Espíritos, tá, gente? Essa terceira parte, ela fala das leis morais, e ao longo das semanas a gente vai falar de várias leis que estão dentro dessa parte terceira, mas a gente começa no capítulo 1 falando da lei divina ou lei natural, tá? Vamos lá. Então, o primeiro tópico, né, desse capítulo, ele fala dos caracteres da lei natural. A lei natural, então, ela é a lei de Deus. Então, os espíritos primeiro perguntam para Kardec, né, se a lei natural é uma coisa, as leis divinas são outras, e ele fala que não, a lei natural é a lei de Deus. E a lei natural, ou a lei divina, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, todas as leis divinas, todas as leis naturais, são as únicas que vão trazer a verdadeira felicidade para o homem, porque elas vão indicar o que a gente deve ou não fazer. E quando a gente se afasta dela, quando a gente se afasta das leis divinas, a gente tem só infelicidade, né? A gente fica... a maneira de não ter felicidade, de estar infeliz, é quando a gente se afasta das leis naturais, que são as leis divinas. Aí, ao longo dos próximos capítulos, a gente vai falar de cada uma das leis especificamente, tá? Hoje a gente vai falar um pouco mais geral e depois a gente entra em cada uma das leis. Quem já tiver curioso, quiser saber quais leis são, pode ver no Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 1, lá tem todos, no índice, todas as leis que a gente vai ver ao longo das próximas semanas, tá? Mas todas elas, então, todas as leis que a gente vai ver nas próximas semanas, né, que a gente vai estudar um pouco melhor, são as leis divinas. Então, elas são as leis que todo homem deve seguir para alcançar a felicidade. E essas leis, elas são eternas, né? A lei divina, ela é imutável. Só nós, humanos, que temos leis que se modificam com o tempo, né? Deus é perfeito, então as leis divinas, elas não são alteradas. Então, não é... mudou a cultura, vai mudar a lei divina. Mudou a época, vai mudar a lei divina. Não. Isso só acontece com as leis humanas. Porque nós, homens, como seres imperfeitos, a gente precisa ir fazendo as adaptações conforme o mundo vai evoluindo, né? Se a gente pensa, por exemplo, na lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei que existia há
milhares de séculos atrás, há vários séculos atrás, e a gente não vê mais isso. Hoje em dia você ia falar assim, se alguém olhou para a mulher do outro, vão arrancar o olho dele? Se alguém roubou, vamos arrancar a mão? Hoje em dia, a gente já tem os conhecimentos que isso não modifica a pessoa, né? Se você vai lá num ladrão, você corta a mão dele porque ele roubou, quer dizer que ele vai parar de roubar? Não, não quer dizer, porque você não corrigiu o mal dentro dele, né? Você só cortou a mão dele. Não, só vai fazer, talvez ele ficar até mais revoltado do que ele era antes, mas enfim. Por isso que as leis humanas, elas sofrem alteração. Então, por isso que em cada país, em cada localidade, nós temos leis diferentes, e por isso que elas vão evoluindo e vão sendo modificadas com o passar do tempo. A lei de Deus não acontece isso, a lei de Deus é a mesma sempre, ela é eterna e ela é imutável, tá? Então, todas as leis da natureza, elas vão ser leis divinas, né? Porque Deus é o autor de tudo, Deus criou tudo, né? Então, todas as leis que regem o nosso plano espiritual ou o plano material, elas são leis provenientes de Deus, né? As que regem, as naturais, todas as leis da natureza, tá? O homem, né? Até uma coisa que a gente percebe, né? A gente, até hoje, o homem estava muito focado nas leis da matéria, né? A gente estava focado para entender o funcionamento da gravidade, de onde vêm os corpos, como que funciona a evolução, os astros. Então, o homem estava interessado em saber as leis da matéria. Mas o homem de bem, não necessariamente um homem sábio, um homem inteligente, né, falando em questões não dogmáticas, eu quero dizer assim, questões intelectuais, mas o homem de bem é o homem que procura e pratica as leis da alma, né, aquelas que vão tratar do caráter moral, que vão tratar do modo de agir, do modo de tratar uns aos outros, né? E aí, dentro do capítulo, nas perguntas, os espíritos respondem para Kardec, né? Ó, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, como a gente falou, né? Toda a harmonia, tudo que rege, né, a harmonia, tanto físico quanto moral, quanto material quanto moral, está estabelecida nas leis de Deus. Então, tudo funciona perfeitamente, né? Aquela velha frase de que Deus deve ser um excelente relojoeiro, obrigada, por causa da perfeição, da sincronia que tudo acontece, faz todo sentido, né? Porque é pela perfeição dele, das leis que ele estabeleceu, que tudo se harmoniza, tudo funciona perfeitamente. E a gente percebe que quando a gente fala dessas leis, é muito difícil a gente conseguir entender completamente todas elas em uma única existência. A gente não tem como se aprofundar em todas as leis divinas em uma única existência, porque são várias leis, são vários vieses, né? São várias não quero dizer interpretações, mas são vários momentos de aplicação daquela lei, daquele ensinamento. Então, uma única existência não é o suficiente para a gente se aprofundar nisso, né? Então, o Espiritismo, ele ajuda a gente a entender que até isso, né, que as sucessões das vidas, elas nos ajudam a entender em profundidade todas as leis divinas, todas as leis naturais. Então, a gente não precisa ficar desesperado, porque mesmo que a gente leia o Livro dos Espíritos do começo ao fim 500 vezes, a gente ainda não vai se aprofundar nas leis divinas, todas elas em uma única existência, porque o aprofundamento das leis divinas, ele vai se dar quando a gente pratica, né? Não é ler, não, eu li aqui, eu entendi, tá bom, faz sentido que ela é eterna e imutável, pronto, vou passar na prova. Não, é na prática, é no dia a dia, né? É quando a gente coloca elas em ação.
Então, entre as leis divinas, como a gente falou, a gente tem aquelas que vão regulamentar as questões físicas, né, da matéria bruta, e o domínio, né, o estudo disso, hoje a gente se pauta na ciência, principalmente, 100%, né? O próprio Kardec falou que se a gente tivesse dúvida entre a doutrina e a ciência, a gente ficasse com a ciência. Então, a ciência, ela é a responsável por se aprofundar nas leis divinas em relação à matéria. E quando a gente fala nas leis que dizem respeito ao homem e a sua relação do homem com Deus ou com os outros homens, com seus semelhantes, essas leis são as leis morais, são as leis divinas que vão reger, né, que vão auxiliar a gente a tomada de decisões, a saber como lidar com as adversidades da vida, a saber como passar pelos infortúnios, enfim, tudo isso são as leis morais. Tá? Elas contêm todas as regras, tanto da vida do corpo, como as da vida da alma. Então, são as leis morais que a gente leva, tanto quando a gente está encarnado, tanto quanto quando a gente está desencarnado, tá? Essas leis, elas não mudam quando a gente muda de plano, se a gente está no plano físico ou se a gente está no plano espiritual. E aí, só um ponto importante, né, que interessante até, que a gente sabe que existem vidas em outros mundos, né, acho que quem consegue raciocinar, né, que o tamanho, pensando só na Via Láctea, né, o tamanho das galáxias, o tamanho do universo, né, pela quantidade de galáxias que tem dentro do universo, pensando só na nossa galáxia, será que Deus criou tudo isso para só ter vida no planeta Terra? Não faz sentido, né? Então, para que ele criou as outras galáxias e o resto se ele só ia pôr vida aqui? Não, né? Não faz diferença. Mas, por que eu tô falando isso? Porque no capítulo, né, nesse capítulo das leis divinas, os espíritos perguntam para Kardec se a lei natural, ela é a mesma para todos os planetas. E eles respondem que elas estão apropriadas à natureza de cada mundo, né? Então, adequada ao grau de progresso. Então quer dizer que a lei divina ela é diferente de um planeta para o outro? Não, ela é adequada. Por exemplo, vocês acham que em um planeta de espíritos puros, você precisa ter uma lei divina de não fazer mal ao seu irmão? Propositalmente? Não precisa, né? A gente tem coisas que a gente vai adaptando que conforme a gente vai evoluindo, é uma coisa que fica natural pra gente. E aí e por isso que tem essa diferença entre as leis de acordo com o progresso dos seres, dos mundos em que elas estão. Não quer dizer que elas são diferentes, quer dizer que elas vão se aprofundar mais ou menos em algum ponto. Porque a gente não precisa repetir certas coisas para espíritos muito evoluídos, e ao mesmo tempo a gente precisa sim repetir e ser muito claro e muito detalhista para espíritos infelizes, né? Para espíritos que ainda estão nos princípios, né, da evolução. Então, por isso que tem essa graduação, né, das leis divinas. E aí, o conhecimento dessa lei, né? Então, a gente viu quais são as características da lei, né? Principalmente que ela é eterna, ela é imutável. E agora, a respeito do conhecimento, né? Os espíritos indagaram para Kardec. Não, Kardec indagou para os espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Ou seja, Deus deu a oportunidade para todo mundo conhecer essa lei natural, essa lei divina, que é a lei de Deus? E eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Olha que interessante. Então, todo mundo pode conhecer a lei de Deus. Todo mundo conhece as leis divinas, as leis morais, mas nem todo mundo compreende. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. Ou seja, quem quer ir atrás, quem busca, quem decide que quer saber mais sobre as leis divinas,
compreende melhor. Por quê? Porque você já está predisposto no seu cérebro a aceitar informações, a procurar, a buscar conhecimento acerca daquilo. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Mesma coisa que a gente falou algumas aulas atrás, né? Todo mundo vai ser espírito puro? Vai. Todo mundo vai conhecer, todo mundo vai entender profundamente as leis divinas um dia? Sim, todos irão. Quem está buscando, quem é uma pessoa de bem e está querendo aprender mais sobre isso, vai conseguir antes. Quem não, vai, de uma maneira ou de outra, compreender. E a gente sabe que muitas vezes a gente aprende pela dor porque a gente é teimoso demais para aprender pelo amor, né? A gente às vezes tem a oportunidade de aprender, mas a gente fica com preguiça, a gente não quer estudar, a gente quer passar a nossa quinta-feira, 7h30 da noite, vendo série, a gente quer, sei lá, ficar rolando no Facebook, no Instagram, e a gente não vai atrás desse conhecimento. E aí, muitas vezes, a gente tem que aprender pela dor, porque a gente não buscou o conhecimento que a gente iria necessitar, do conhecimento que a gente iria precisar para passar por determinadas coisas na nossa vida. E aí a gente aprende de outra maneira, né? E uma coisa muito importante, né? Porque todo mundo pergunta, mas então, como que todo mundo vai conhecer? Né? Se todo mundo tem acesso, mas tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não tem acesso a livro, tem gente que não está em culturas que tem a religião cristã, então não tem acesso ao evangelho. E aí, como que acontece, né? A lei de Deus, gente, ela não está escrita num papel. Ela não está escrita numa pedra com os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Pesado, né? Mas ela está escrita na nossa consciência. A gente que esquece, a gente que menospreza essa nossa consciência, mas ela tá lá. A gente tem, todo mundo tem aquela vozinha na cabeça que quando você vai fazer uma coisa errada, você fala, será? Não, vou fazer mesmo assim. Problema daquela pessoa. Ixi, não é problema meu. Eu sou esperto, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Então a gente tem isso na nossa consciência. A gente pode sufocar para esquecer. E tem gente que faz um trabalho maravilhoso em sufocar a consciência para não ouvir essa vozinha, né? Mas ela tá lá, tá? E aí tem mais uma pergunta. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Então Deus deu a alguns homens a missão de revelar essa lei? Indubitavelmente, sem dúvidas. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ou seja, a gente entende a lei divina até certo ponto, ou até nenhum ponto, né, em alguns casos. A gente precisa, como a gente esquece, como a gente menospreza, a gente precisa desse lembrete, né? E aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele trouxe para o planeta os profetas, né? Então, ele deu aos homens o poder de revelar essas leis divinas. Gabi, você está falando dos padres, dos pastores, dos palestrantes espíritas? Não estamos falando deles. Mesmo porque a gente sabe que muitas vezes o homem deturpa os ensinamentos de Jesus, né? A gente usa isso porque a gente bem entende e não pelo que realmente era o significado da palavra, tá? Mas a gente está falando aqui dos profetas, daqueles seres que vieram em várias épocas da humanidade trazer essas leis divinas, né? E não só espíritos do cristianismo, tá? Por exemplo, vamos pensar
em Gandhi. Alguém tem dúvida que Gandhi era um espírito superior que estava aqui em missão para ajudar a progressão? Gandhi, para quem não conhece muito da história, vale a pena, porque o Gandhi ele era um pacifista indiano e ele conseguiu a libertação do povo da Índia pacificamente, sem levantar nenhuma arma. Tem um filme da vida dele, os universitários me sopraram aqui. Quem quiser, fica de dica da aula de hoje. E ele nasceu em uma comunidade. Ele não era pobre, né? Acho que ele era advogado, largou tudo para seguir a missão, né? De ajudar os pobres, enfim. Mas assim, ele era um exemplo de uma das leis divinas de amor, de caridade, enfim. Então, assim, esses seres, eles vieram durante a história trazer essas leis, relembrar essas leis para nós, tá? E como que a gente lembra, né? Então, se essas leis, elas estão na nossa consciência, quer dizer que quando eu tô desencarnado, eu lembro melhor do que quando eu tô encarnado, porque quando eu tô desencarnado, às vezes a gente tem uma compreensão maior das coisas. Como que funciona, né? E os espíritos, eles explicaram para Kardec que a gente compreende a lei de Deus de acordo com o nosso grau de perfeição, né? De acordo com o grau de evolução que a gente atingiu. E isso, a gente guarda essa intuição mesmo quando a gente está encarnado. Então, a gente tem facilidade de lembrar quando a gente está desencarnado, mas ele vem dentro de nós como uma intuição quando a gente está unido ao corpo, quando a gente está encarnado, né? Mas, como acontece com muitas coisas que acontecem com a gente quando a gente encarna, a carne, né, o esquecimento da carne, os maus instintos, o mau proceder faz com que a gente esqueça dela mais rapidamente quando a gente está encarnado. Mas, como eu disse, ela está na nossa consciência, ela nunca vai ser apagada. Então, a partir do momento que uma pessoa se arrepende dos seus erros e busca ouvir a sua consciência, ela vai estar praticando as leis divinas, tá bom? Ô, gente, se vocês quiserem me interromper, fazer pergunta, vocês me avisam. Eu não tô vendo o chat, então qualquer coisa alguém me avisa se tiver pergunta no chat também, tá bom? Dá um golinho de água, peraí. Então, vamos lá. Ainda sobre o conhecimento da lei natural. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? Então, o que eles estão perguntando, né? O que Kardec perguntou? Foi só depois de Jesus que a gente teve conhecimento da lei natural? Quer dizer, antes de Jesus vir até aqui, passar os seus ensinamentos, a gente só conseguia ter acesso a isso pela nossa intuição? Aí os espíritos dão aquele puxãozinho de orelha básico que eles dão no Kardec de vez em quando, né? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Tipo, pô, cara, você não tá ouvindo o que a gente tá falando? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Ou seja, Kardec, presta atenção, cara. Não é só de Jesus, porque Jesus foi o emissário divino que veio, com certeza, para ajudar a gente, que estava um negócio feio, mas desde antes dele, Deus sempre pôs os recursos ao nosso alcance. E todo mundo que quis compreendê-lo, compreendeu e ensinou. Tanto que a gente tem os ensinos milenares da China, que falam de muitas coisas, né, nesse sentido, que é muito antes da época de Jesus e que já tratavam de espiritualidade, de energia, enfim. Então, sempre teve à disposição. Quem quer, consegue compreender e ensinar. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Então, olha só, todos os profetas, todos os
filósofos, todos os mestres que vieram na Terra e ensinaram algo relacionado à lei divina, mesmo que esse ensinamento estivesse incompleto, eles espalhando esse conhecimento, eles prepararam o terreno para receber a semente. Ou seja, eles prepararam os homens, eles prepararam os espíritos que estavam encarnados naquela época e nas posteriores para receber a semente, ou seja, o conhecimento completo, ou seja, os ensinamentos que Jesus nos trouxe das leis naturais, das leis divinas, tá? Então ele não foi o único a trazer. Tiveram vários outros profetas que vieram. E como que a gente vai saber? Ah, mas Gabi, como que a gente vai saber se aquela pessoa, aquele padre, aquele vizinho daqui da rua, como a gente vai saber se aquele orador espírita, como que a gente vai saber se o dono do supermercado, não sei. Como que a gente vai saber se esses ensinos que eles trouxeram há séculos atrás e trazem agora, como que a gente vai saber se eles são reais, se eles não estão deturpando a lei divina? A gente vai saber pelas palavras. Então, por tudo que a pessoa fala, a gente tem o evangelho de Jesus para a gente poder passar pelo crivo, né? Então, tá de acordo com o que Jesus falava de moral? Sim, tá de acordo. Maravilha. Não, tá contradizendo alguma coisa aqui. Opa, peraí, né? E principalmente pelos atos. Porque mais do que falar, todos os profetas fizeram, né? Todos os grandes mestres colocaram a mão na massa. Eles não ficavam lá sentados assim, ó, de boinha na biblioteca deles, estudando, falavam, venham alunos, venham que eu vou lhes ensinar. E lá, tranquilão. Não, eles punham a mão na massa, né? Eles iam, eles faziam obras de caridade, eles curavam, eles levavam consolo, enfim. Né? Então, pelos atos é a maneira melhor da gente identificar uma pessoa, né? Se o que ela está dizendo está condizente com o evangelho. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, esse parágrafo aqui, os espíritos estavam... O Kardec perguntou mais ou menos assim para os espíritos. Bom, se já teve os profetas, se já teve Jesus, por que vocês estão vindo aqui, então? Por que está tendo essas comunicações? Por que está tendo essa criação dessa doutrina se Jesus já falou tudo, né? E aí, eles responderam, né? Que Jesus, ele falava em alegorias, ele falava em parábolas. Por quê? Porque as pessoas da época não tinham conhecimento, até intelectual mesmo, para compreender tudo, né? Então, agora, é importante, é essencial que a verdade seja inteligível, que a verdade seja compreendida por todos. Naquela época, Jesus, ele teve um alcance mundial, né? Mas ele falava para um povo pequeno, né? Vamos dizer assim, para um grupo seleto, né? De uma população pequena. Então, ele falava de acordo com aquela época, aqueles costumes, aquele povo. E agora, com o Espiritismo, a ideia é que isso se espalha, se expanda para todo mundo. Todas as culturas, todas as linguagens, todos os graus de escolaridade, de conhecimento, todos os graus de aprofundamento na lei moral, enfim, né? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Tem até uma outra tradução que fala, né, que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, caso contrário, ele fica cego, né? Quando você está totalmente no escuro, você está dormindo, alguém entra no seu quarto e acende a luz, primeiro que você quer matar a pessoa, né? Mas isso fica de lado, porque não estamos falando das leis morais, né? Você não fica, dá aquele clarão, você não consegue enxergar direito. A verdade é assim, gente. A gente não pode querer que
tanto nós, principalmente quando a gente pensa assim, ai, tal pessoa tinha que estar aqui ouvindo essa palestra, né? A gente sempre pensa isso. As outras pessoas, mas principalmente nós, a gente não consegue absorver todo o conhecimento, toda a verdade de uma única vez. Imagina se na época de Jesus falasse-se em outros planetas, falasse-se em energia quitenciada, falasse-se em alinhamento dos chakras. Gente, por favor, né? Acho que todo mundo já apedrejaram e já mandaram ele pra cruz, coitado. Imagina se ele tivesse falado tudo isso naquela época. Não tem condições, iam chamar ele de louco, de lunático, de mágico, de bruxo, né? Enfim, 1 milhão de coisas. Então, o conhecimento das leis e todas as verdades divinas, elas são transmitidas pouco a pouco, para que a gente consiga absorver todas elas, para que a gente consiga, não, eu entendi esse pedacinho, agora eu tô pronto para entender mais um pedacinho. Porque se a gente começar a querer entender tudo de uma vez, a gente vai ficar perdido. É a mesma coisa que a gente mandar o Peterson, para quem não conhece, o Peterson querido, ele trabalha lá no SEAC com a gente. Se a gente mandasse o Peterson lá para pré-escola, ensinar física quântica. Vamos ensinar para as crianças de 4, 5 anos física quântica? Não dá, né, gente? É a mesma coisa com os ensinamentos de qualquer ordem, principalmente os ensinamentos morais. Não adianta a gente querer virar arcanjo de uma hora para outra. A gente não vai conseguir. A gente tem que ir aos poucos, tá bom? Aí aqui a gente fecha o tópico do conhecimento da lei, tá? O conhecer a lei. Alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto eu tomo água? Não? Ótimo. Eu vou devolver o tempo de vocês que a Dani roubou na semana passada, viu, gente? Porque eu tô quase acabando já. Então, vamos lá. Ó, agora, então, a gente já viu os caracteres da lei, né? Quais são as características das leis naturais. Como é dado o conhecimento dessas leis naturais. E agora a gente vai entender um pouco sobre o bem e o mal. Vamos lá. Que definição se pode dar da moral? Então, qual que é a definição que a gente dá de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Vamos lá? Então, a moral, ela é a regra do bem proceder, de proceder de maneira correta, ou seja, distinguir entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus, ou seja, a moral, ela é fundamentada em todas as leis divinas. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a moral, o bem proceder, é quando a gente está atuando de acordo com a lei divina, né? Com as leis de caridade, de amor, de trabalho, enfim, a gente vai ver cada uma delas depois. Mas quando a gente está de acordo com essas leis, quando a gente está andando junto, né, fazendo praticar essas leis, a gente está agindo bem. A gente está agindo de acordo com a boa moral, tá? Mais uma pergunta. Como se pode distinguir o bem do mal? Então, assim, se a moral é a gente distinguir entre o bem e o mal para agir da maneira certa, como é que eu vou saber como agir, como distinguir o bem do mal? O bem é facinho, tranquilo, gente, por isso que estamos aqui todos os seres de luz, né? Por isso que a gente sabe super bem o que é o bem e o que é o mal. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Olha que fácil. Simples, né? Então, tudo que é de acordo com a lei de Deus é o bem. Ó, tranquilo. Nem tem tantas leis assim. Sossegado. O mal, tudo o que é contrário à lei de Deus. Então, todas as vezes que a gente segue as leis de Deus, estamos fazendo bem. Não seguimos, estamos fazendo mal. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tá? E a gente só tem feito isso há alguns séculos, então a gente só tá um pouco viciado. A gente tem que reprogramar
a nossa consciência, para a gente ouvir ela melhor, né? Para a gente conseguir identificar melhor as leis que residem, né, na nossa consciência. Então, vamos lá, a próxima pergunta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Uma afirmação. Então, ela está falando, essa regra, essa questão. Vou agir de acordo com a lei divina, é o bem, não vou agir, é de acordo com o mal. Isso é aplicável quando a gente está falando quando a gente está falando no nosso comportamento, das nossas atitudes com outras pessoas. Mas elas não são aplicáveis quando a gente está falando de nós mesmos, da gente com a gente mesmo. Então, tá falando que a gente vai distinguir a moral, o bem e o mal, quando a gente estiver nos relacionando. Mas e quando que estiver nós mesmos? Como que a gente vai saber que a gente está agindo corretamente com a gente mesmo? Aí eles perguntam, né? Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então, as leis naturais, as leis divinas vão indicar como a gente deve proceder conosco mesmo? E aí eles falam, a lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Vou te repetir. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança à natureza. Ou seja, a gente se sabota, certo? Porque a gente tem uma vozinha na consciência que fala, tá bom de brigadeiro, eu não vou comer mais nenhum brigadeiro. Eu não conheço. É suficiente. É suficiente. Minha mãe tá falando aqui, eu não conheço uma pessoa que fala isso. Você fala assim, eu já tô satisfeita de doce, eu não vou comer mais, eu não preciso comer mais. E aí você vai lá e come. Aí a gente é punido com o sofrimento. Qual é o sofrimento? Tem gente que tem azia, tem gente que tem dor de barriga, tem gente que engorda, tem gente que passa mal. A gente sempre tem, quando a gente ultrapassa os limites da nossa necessidade, a gente sempre sofre de alguma maneira. E aí a gente culpa quem? Deus, a boleira, quem, sei lá, falou, foi tal pessoa que colocou olho gordo quando eu tava comendo, né? A gente sempre põe a culpa na natureza, nas leis divinas, e nunca na gente mesmo, né? Então a gente tem esse freio na nossa consciência. A gente sabe quais são as nossas necessidades, né? Quais são as necessidades básicas que a gente tem que nutrir? A gente tem que as necessidades de alimentação, necessidades fisiológicas e de sono. Deve ter mais, mas, né? Para a gente saciar a fome, a gente precisa comer 2 pratos de comida, 2 pratos de arroz, feijão, carne ou ovo, salada e legumes? Não, a gente não precisa de 2 pratos de comida. Mas a gente quer, a gente pela gula quer isso. A gente precisa de uma cama king size com lençóis egípcios e travesseiro de pluma de ganso para dormir, para descansar, para ter o repouso do corpo? Não, a gente não precisa. Isso não é necessidade, isso é vontade. Isso é a gente querer o supérfluo. Mas o nosso corpo, se a gente dorme numa cama com lençol 300 fios, ou se a gente dorme numa cama lençol 100% algodão, ou se a gente dorme numa cama sem lençol nenhum, o sono é o mesmo. A reparação física do corpo é a mesma.
Então, quando a gente crê em Deus, quando a gente quer entender as leis dele, Deus deu a inteligência para a gente distinguir entre bem e o mal, né? Então, quando a gente quer, a gente sabe fazer essa distinção. Muitas vezes a gente não quer, né? Esse é o ponto. Mas a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue distinguir entre bem e o mal. Jesus mesmo disse, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você, não é? Então, tudo se resume a nisso. Então, a gente não tem como se enganar entre o bem e o mal. Se a gente passa por essa pergunta, né? Se ao tomar essa atitude, a gente vai ter tal consequência. Se fosse o contrário, alguém tomasse essa atitude e eu sofresse essa consequência, eu ia gostar? Eu ia querer que isso acontecesse comigo? Sim ou não? Se não, você já sabe a sua resposta. Você já sabe se isso é o bem ou se isso é o mal. Porque se você não queria que isso acontecesse com você, por que você quer que isso aconteça com o outro? Né? Vamos lá. Gente, eu não tenho lençol 300 fios, tá? Que fique muito claro. Eu não tenho lençóis egípcios aqui, tá? Vamos lá. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então, assim, por que o homem é naturalmente ruim? Por que naturalmente mal? Deus não podia ter criado a gente melhorzinho? E aí os espíritos, mais uma vez, dão aquele puxãozinho de orelha, né? Ai, meu Deus, não tá ouvindo, né, esse cara? Já te dissemos, os espíritos são criados simples e ignorantes. Pergunta 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Ou seja, Deus não criou ninguém mal. Deus criou a gente simples e ignorante para a gente buscar a verdade, o conhecimento e o aprimoramento. Então, se a gente escolhe tomar o caminho do mal, o problema é nosso. A gente que vai ficar mais tempo patinando para tentar conseguir ser pessoas melhores. Se não existissem montanhas, não compreenderiam o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Ou seja, é preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, a gente tem que ter a experiência para a gente saber o que como agir, né? Então, se não existisse montanha, a gente não ia saber que pode subir e descer. Se tudo fosse reto, a gente não ia saber que podia subir e descer. Né? Então a gente tem que experimentar. Por isso que Deus criou a gente simples e ignorantes, para que a gente fosse experimentando e conhecendo nas encarnações as maneiras de agir. E aí a gente percebendo como o mal não compensa, porque a gente sabe que quando a gente pensa em longo prazo, o mal não compensa. Né? Se a gente pensa que a gente tem uma vida, morreu, não acontece nada, ninguém vai para umbral, ninguém vai para inferno, a gente morreu, dormiu, tá tudo em ordem, para que a gente vai ser bom? Não faz sentido nenhum, né? Mas a gente que sabe que não é assim, a gente agindo mal, a gente não agindo de acordo com as leis divinas, a gente só vai postergar cada vez mais as nossas encarnações com aquelas pessoas que a gente não quer, a gente só vai postergar os nossos sofrimentos e assim por diante, tá? São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Uma pergunta. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Então, a lei de Deus ela não muda de uma pessoa para outra. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Ponto importante. O mal e o bem, eles não mudam.
Não tem diferença. Ah, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou negro, se eu sou branco e índio, não muda. O bem e o mal, eles são os mesmos. A diferença é que o mal, para a gente fazer o mal, a gente tem que querer fazer o mal. A gente tem que a vontade de praticar o mal. Mas aí, eles fazem essa observação. Então não muda pela posição do homem. Então as condições da existência, né, de um homem morar num país ou no outro, ser de uma etnia ou de outra, ser homem ou mulher, ser rico ou ser pobre, isso muda, sim, né? Então, quando a gente tem essas mudanças, a gente tem necessidades diferentes e a gente tem meios de sanar essas necessidades de maneiras diferentes. Mas a lei bem e mal não muda, tá? Não muda. Independente do lugar, do país, da etnia, não muda. Bem é bem e mal é mal, tá? O que muda? É o grau de responsabilidade. Porque as circunstâncias, né, a depender da situação, a gente vai ter uma relativa gravidade, tanto do bem quanto do mal, né? Então, assim, o mal, ele é a vontade de fazer. Só que o grau de responsabilidade de uma pessoa que pratica o mal é diferente, tá? Porque se uma pessoa faz o mal deliberadamente, sabendo daquilo ali, sabendo que é errado, sabendo que vai prejudicar, e mesmo assim ele vai lá e faz, é um nível de gravidade, é um nível de responsabilidade. Mas se é uma pessoa ignorante, que não conhece, né, no sentido de ignorar, que ignora as leis, que não conhece, que não sabe o resultado que vai ser obtido por aquilo, e ela faz, ela ainda vai ter praticado mal, mas numa gravidade, num grau de responsabilidade diferente, porque não foi a intenção daquela pessoa causar o mal. Então aí os espíritos continuam, né? Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído, que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, vou falar de nós, já era, gente, não adianta sair da aula agora, tá todo mundo responsável, porque tá todo mundo se instruindo, tá bom? Nós, seres que estamos nos instruindo, somos muito mais responsáveis pelo mal que a gente pratica, mesmo sendo uma simples injustiça, do que um selvagem que cede aos seus instintos, que mata, por exemplo, outra pessoa, sendo um selvagem, que não tem conhecimento das leis de Deus, das leis das civilizações, tá? Então, quanto maior o conhecimento, maior vai ser a responsabilidade que a gente vai ter, tá? Vou tomar só mais um golinho de água, tá, gente? Tô acabando. Não se sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Então, assim, muitas vezes não acontece de uma pessoa praticar o mal pela posição, pelo local que esse homem foi colocado. Aí eles respondem: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Olha isso é forte. Uma pessoa que pela posição em que ela está, forçada a fazer o mal a alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo super besta. Um policial que é levado a acreditar pelos seus semelhantes que tal pessoa é traficante, que ele tá com uma arma e vai atirar. Bem esdrúxulo, tá, gente? Bem assim. E ele vai lá e mata essa pessoa. Ele vai ser culpado? Ele vai ser culpado, mas as pessoas que o levaram até essa situação são mais culpados do que ele, porque sabiam da verdade, tinham o conhecimento e ainda assim fizeram ele acontecer, né, ter o ato
que ele teve. Porque a gente não é só culpado pelo mal que a gente faz, a gente é culpado pelo mal que a gente deixa acontecer. Então, se alguém que você conhece te fala, eu vou fazer tal coisa errada, e você fala para a pessoa, ok, ou não fala nada, você também é culpado por aquilo ali, porque você deixou que isso acontecesse, tá? Desculpa, gente, mas é lei divina, não sou eu que tô falando, tá? Aquele que não pratica o mal, mas que aproveita do mal praticado por outrem. Agora são as perguntas polêmicas, gente. Ó, vamos lá. Então, aquele que não praticou o mal, eu não fiz mal para ninguém, mas eu me aproveitei do mal que alguém fez, eu tenho culpa? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito dele tira partido, é porque o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Ou seja, eu vou ficar quietinha aqui, eu vou deixar a Rafa, minha irmã, vou deixar ela fazer. Porque aí eu não vou ser culpado. Não sei o que fiz, foi a Rafa que fez. Mas aí ela vai, faz algum mal e eu vou lá e me aproveito da situação. É a mesma coisa. Co-participante, é isso mesmo. A pessoa está participando. Ela pode não ter coragem de ir lá e cometer o ato, mas ela está participando. E ela também é culpada por aquilo que aconteceu. Porque se você... não, eu não tenho coragem de fazer isso, mas você tem coragem de se aproveitar dos atos, você também é culpado, tá? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, assim, para a gente evoluir, para a gente agradar a Deus, quer dizer que eu só não preciso fazer o mal? Tá fácil, gente, eu não matei ninguém nessa encarnação. Então, subi uns 5 degraus na escala evolutiva. Não. Cumpre lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, uma coisa já era, gente. Quem achou que só não matar era suficiente, desculpa, a gente se vê na próxima encarnação, não é suficiente. A gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças, porque a gente é responsável por todo o bem que a gente deixa de praticar. Desculpa, falei. Doeu, mas a gente supera, gente. Oi. Acho que aqui a gente tava nesse Juliette. Pode falar. Acho que a maioria conhece as leis, mas o instinto leva as pessoas a errar. Sim e não. Mais ou menos. Por quê? O instinto, ele não respondendo, desculpa, gente, não sei se vocês ouviram que eu tô de fone de ouvido, né, pra não pegar o barulho do ambiente. Respondendo a Vanessa, né, que ela mandou no chat, falando que às vezes a gente conhece a lei, mas o nosso instinto faz a gente errar. Mas é que assim, uma coisa é a gente errar em alguma prova, outra coisa é a gente praticar o mal, né? Os nossos instintos, eles nunca vão nos levar a praticar o mal, mesmo os instintos de sobrevivência, tá? A gente tem que tomar cuidado com os nossos desejos ocultos, que muitas vezes a gente disfarça de ignorância, ou a gente disfarça de qualquer outra coisa. Porque a gente conhecendo a lei, e a gente tendo na nossa consciência aquela vozinha na cabeça que fala assim, não faz, e você vai lá e faz, você está praticando mal. Independente... Gabi. Oi. É o tal negócio, o instinto te leva a fazer, mas você faz conscientemente de que você está errando. Então, você é consciente que você está errando. O instinto pode te levar a fazer, mas a sua consciência sabe que você está errando, né? Exato. E você escolhe, porque assim, hoje nós não vivemos numa época em que a gente age de acordo com o instinto, como era, por exemplo, na época das cavernas, né? Você tinha que agir com o instinto, senão você morria saindo na rua. Hoje a gente não vive mais nisso. Claro que a gente sabe que tem nas capitais, principalmente, muito problema de violência. Mas assim, não é matar ou morrer.
Então, quando a gente age assim, a gente sabe que a gente está agindo errado e a gente pode frear esse instinto. E essa é uma das coisas que a gente tem que trabalhar para a gente fazer. A gente tem que frear esses instintos que prejudicam os outros em favor a nós mesmos. Né? Até tem uma das perguntas que eles fazem para Kardec, que fala assim: é tão repreensível fazer o mal quanto desejar fazer o mal? Aí eles falam assim: tem uma certa virtude, né, em você resistir a fazer o mal. Principalmente quando você tem possibilidade de fazer o mal. Então, eu quero fazer o mal. Eu tenho a possibilidade de fazer esse mal. Exemplo, na minha empresa, para eu ser promovida, eu preciso que uma pessoa seja mandada embora. E eu quero fazer com que aquela pessoa seja mandada embora para eu ser promovida. E eu posso fazer isso, porque eu posso inventar uma mentira sobre ela para que ela seja mandada embora. Mas eu não faço. É tão culpado eu desejar e eu fazer? Não. É melhor que você refreie esse desejo do que você praticar. Porque quem pratica é muito mais culpado do que só quem quer que aconteça, tá? E não tem uma pessoa que não exista, né? Falando desse ponto da gente vai responder pelo bem que a gente não tenha feito. Não existe nenhuma pessoa, que não tem oportunidade de fazer o bem. Não existe, gente. Não existe. Só uma pessoa egoísta que acha que ela não tem que ajudar ninguém. Todo mundo tem oportunidade de ajudar outros. Todo mundo tem oportunidade de fazer o bem. Porque fazer o bem não é levar a cesta básica só. Fazer o bem é você dar uma palavra amiga, é você falar sobre o evangelho com uma pessoa, é você consolar uma pessoa que está em sofrimento, é você dar um sorriso para uma pessoa na rua, é você dar um agasalho para um mendigo, milhões, a gente tem milhões de exemplos, e não existe uma pessoa neste mundo que não tem oportunidade de fazer o bem, mesmo fechado dentro de casa na pandemia. Não tem como. Todos nós temos. A partir do momento que você vai lá e posta alguma coisa no seu feed de notícias do Instagram ou do Facebook, você pode estar fazendo bem para uma pessoa. Porque se você posta piadinha, meme, alguma coisa denegrindo a imagem de uma pessoa ou fazendo alguma piadinha racista, você está fazendo mal deliberadamente. E você pode fazer o contrário. Você pode postar uma mensagem de incentivo, você pode postar uma mensagem de autoajuda, você pode simplesmente mandar um direct para alguém e falar assim: bom dia, tava com saudade de você, como você tá? Isso é fazer o bem, tá? Então não existe desculpa pra gente não fazer o bem, tá? E aí, pro último slide da noite. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Então vamos pensar, né? Aquelas pessoas que nascem em locais em que eles estão muito acesso a drogas ou a violência, né? Aquelas pessoas, principalmente que moram naqueles países que têm a incitação muito forte para guerras, né? Não tem isso, não tem pessoas que nascem nesses lugares? E aí eles respondem, sim, mas ainda há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, isso não quer dizer que se você nasce em um local em que reina a violência, que você vai ser, que você vai poder agir com violência. Porque você escolheu nascer naquele local, quando você estava desencarnado, você escolheu nascer naquela situação para resistir. E é aí que vai estar o mérito da sua encarnação. Muitas vezes a gente fica pensando que as nossas missões são, eu tenho que criar um centro, eu tenho que fazer doação para isso e para aquilo. Não, a minha missão é ser orador espírita. A gente sempre acha que nossas missões são missões tipo de
A minha mãe tá falando aqui, a gente sempre acha que as nossas missões são iguais às de Jesus, de Gandhi. Gente, não. A minha missão, ao nascer num ambiente de extrema violência, pode ser simplesmente resistir a essa violência. Não me juntar ao tráfico. Não me tornar uma pessoa abusiva. É isso. Essas são as nossas missões de gente normal como a gente, que não é Chico, que não é Jesus, que não é Gandhi. A gente que é gente, as nossas missões são simples assim, porque é um trabalho árduo para você resistir. Eu digo simples, não fáceis, né? Que a Rafa falou aqui, mas não são simples, né? Eu falei, não, tô falando simples, não fácil. Né? Às vezes eu só preciso fazer uma coisa, eu só preciso não usar drogas nessa vida. É só isso que eu preciso fazer. Vai ser fácil? Com certeza não vai ser fácil, mas é uma tarefa simples, é resistir a esse mal. E aí eles até fazem uma pergunta complementar, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então, assim, se uma pessoa nasce já nessa atmosfera do vício, se ela vive nessa atmosfera, né, desses vícios, vamos pensar em drogas, por exemplo, mas pode ser também de violência, aí os espíritos respondem, não tem um arrastamento quase irresistível para essa pessoa se juntar a isso? E aí eles respondem, arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. A gente vê direto essas histórias, né? Esses casos de pessoas, por exemplo, que nasceram nas favelas, em meio a traficantes, em meio à violência e que saíram disso, que não se sucumbiram a esse arrastamento e que fazem um trabalho maravilhoso ajudando outras pessoas a passar por isso. Então não é porque uma pessoa nasce num ambiente desse que Deus fadou essa pessoa a fracassar. Deus nunca coloca a gente nessa vida para fracassar. Nunca. Nunca. Ai, Gabi, mas nunca. Mas nunca. Nunca, gente, Deus coloca a gente na vida para fracassar. Não importa quão triste, quão miserável, quão terrível seja a vida de uma pessoa. Deus nunca coloca a gente nessa vida para falhar. A gente escolhe as nossas provas de acordo com o que a gente precisa depurar na gente mesmo. E o sofrimento de errar, de sair, de praticar o mal, ele não é uma punição divina, ele é uma punição da nossa consciência. Ele é uma punição da gente mesmo falando, putz, Gabriela, você é burra, hein, cara, você errou de novo. Não acredito que você foi lá, pediu a prova e você ferrou com tudo de novo. Desculpa, gente, mas vocês entenderam? É a gente que se martiriza, é a gente que não acredita na nossa própria incapacidade de praticar o bem. Não é Deus que pune a gente. E aí vamos lá para a nossa última pergunta. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, existe também diferença nos méritos. Do mesmo jeito que existe diferença na responsabilidade do mal, existe diferença no mérito do bem que a gente pratica. E aí eles estão falando, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Então, se você tem 1.395.472 pares de sapato e você doa 2, qual que é o mérito nessa doação? Esses 2 pares de sapato não vão te fazer diferença nenhuma. Em melhor conta tem Deus, o pobre, que divide com o outro o seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra.
disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Então, a gente tem que entender esses diferentes graus de mérito, porque a gente quer viver de maneira confortável, e não há problema nenhum da gente viver de maneira confortável, mas a gente quer, além do conforto, a gente quer o luxo. E quando a gente tem esses luxos, esses supérfluos, e a gente abre mão deles, a gente não está fazendo sacrifício nenhum. Porque ao doar um cobertor a mais, você não vai passar frio. Ao doar um pouco de comida, quando uma pessoa bate na sua porta, você não vai passar fome. Então, existe mérito? Sim. É uma ação que deve ser praticada? Sim. Mas existe mais mérito naquela pessoa que dá com dificuldade. E aí, aqui, vai uma dica pra gente. A gente não precisa só dar fisicamente, como eu falei. É uma doação de tempo, é uma doação de sorriso, é a gente deixar de ficar assistindo Netflix na quinta-feira à noite para assistir um estudo, e depois é a gente deixar de sair numa terça-feira à noite para fazer um trabalho voluntário. É a gente pegar um final de semana do nosso mês e, em vez da gente ficar morgando na frente da televisão, a gente ir até uma creche, até um asilo e fazer companhia para essas pessoas. Nisso, a gente vai estar doando de nós. A gente vai estar doando o nosso pedaço, o nosso tempo, o nosso amor. E a gente vai estar praticando todo o bem que seja possível para a gente. É isso, gente, para a noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem mais pergunta, Rafa? Deixa eu minimizar aqui. Vou para a telinha de vocês. Ah, sim, Vanessa, é verdade. A gente, muitas vezes, a gente erra com a gente mesmo por causa disso, né? Por ganância ou prazer, né? A vontade da gente querer mais, a vontade da gente ter mais, né? E aí, muitas vezes, a gente erra, e aí, principalmente com a gente mesmo, né? Mas muitas vezes a gente arrasta os outros nessas nossas atitudes. É verdade. Bom, gente, acho que vamos encerrar a transmissão pelo YouTube, então. E aí o pessoal pode fazer as perguntas. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente pelo YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas pra gente no WhatsApp, deixem comentários aí no próprio YouTube. E a gente fica esperando o maior prazer para ajudar, responder as perguntas, temas que vocês queiram saber, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.